Boa noite você que está aí nos assistindo. Hoje, aula de língua portuguesa comigo, professor Idalene Pinheiro. Você que está em São Francisco do Piauí, nosso abraço. Você que está aqui pelo chat do canal Educação, nosso abraço. E você que está em casa pela televisão, um abraço e uma boa noite de uma quinta-feira especial para você. E como é de praxe, né? Essa palavra é muito bonita, quando você fala de praxe, quer dizer como é a nossa prática, como é de costume. Hoje é dia da gente trabalhar a língua portuguesa na sua estrutura, na análise linguística. E você sabe, depois dessas 2 aulas, quando concluir todas as aulas da noite, você procura a plataforma do canal Educação e você encontra a revisão semanal. Aquela que a gente trabalha o gênero textual e a análise linguística casadinha para você ter uma ideia melhor sobre a estrutura da língua portuguesa. E a aula de hoje é morfossintaxe, vamos fazer um estudo do sujeito, que é importantíssimo, né? A gente ficar por dentro do conteúdo, saber diferenciar os sujeitos. E hoje eu trouxe uma visão de uma forma diferente de você ver o sujeito. Hoje a gente não vai trabalhar naquele esquema clássico, sujeito simples, composto, tal. Hoje você vai entender o sujeito de um prisma diferente, né? Como a gramática mais moderna, as gramáticas modernas costumam trabalhar com a gramática contemporânea da língua portuguesa, costumam mostrar. E não mais aquele tradicionalismo. Então, hoje é um jeito diferente da gente rever esse conteúdo que a gente já viu em algum momento aqui nas nossas aulas. Vamos falar, então, do estudo do sujeito. Para começar, hoje, morfossintaxe, estudo do sujeito, vamos reconhecer, identificar e classificar o sujeito da oração. Então, para começar, já trago aqui o Luan Santana para você, cometendo alguns gafes, né, na língua portuguesa. Você sabe que um dos critérios da língua portuguesa é de que o sujeito é predominante dentro da oração. Quem manda na oração é o sujeito. Ou seja, as outras palavras que estão na oração, elas vão se arranjar com o sujeito. Se você tem palavras que estão dentro do sujeito, se refere a ele, vão ter que concordar com o sujeito. Se você tem o verbo, que é a principal palavra do predicado, o verbo da oração tem que se ajustar com o sujeito, não é o contrário, tá bom? A gente não modifica o sujeito para se ajustar com o verbo. A gente modifica o verbo para se ajustar ao sujeito. E quando a gente coloca alguns elementos, quando a gente não organiza a oração na ordem direta, professora, quando você fala de oração na ordem direta, a senhora está falando mais ou menos sobre o quê? Eu estou falando dessa ordem aqui, ó. Vou pegar uma canetinha de cor diferente. Quando a gente fala de ordem direta, a ordem direta da oração, a gente está falando que, geralmente, e até para dar menos trabalho, você deveria organizar a oração assim, ó. Ela tem que começar com o sujeito e, claro, todos os determinantes do sujeito, né? Que são os que a gente chama de adjuntos adnominais. Aí você coloca, depois do sujeito, você coloca o verbo, que vai ser o núcleo do predicado, o verbo, que é o núcleo do predicado, e depois do verbo a gente coloca os complementos. Os complementos, que podem ser os complementos verbais, os complementos nominais, ou ainda podemos colocar, no final de tudo, os adjuntos adverbiais. Principalmente quando são advérbio de tempo, não é isso? Eles devem ficar lá no final da oração. Essa é a ordem direta da oração. Quando você organiza desse jeito, você tem uma ideia como facilita a língua portuguesa, nem vírgula você usa. Se você organizar a sua oração na ordem direta, ela dispensa até vírgula, certo? Mas aqui nós temos uma página de uma rede social do nosso ídolo maior da música sertaneja, né, Luan Santana, e ele colocou o seguinte, ele escreveu assim, ó, sexta-feira o bicho começa a pegar de novo. Acabou as férias de mim para vocês, amores. Tá bom? Então, bora ver. Primeiramente, quando ele fala sexta-feira o bicho pegou, o bicho começa a pegar de novo, ele queria dizer o seguinte, é sexta-feira e o bicho começa a pegar de novo. Então, ele deveria, no mínimo, ter colocado uma vírgula para separar sexta-feira do restante da oração. Por quê, professora? Porque sexta-feira é aquilo que eu falei para vocês, chamado de adjunto adverbial de tempo. Então, naturalmente, o local dela seria no final da oração.
Quando eu tenho a ordem direta, o lugar do adjunto adverbial é no final da oração, ou seja, deveria ficar aqui, olha, no finalzinho da oração. Se você inverter a posição e colocar no início, como ele fez, ó, ele pegou a sexta-feira, que deveria estar lá no final, e colocou no início, então, obrigatoriamente, não é opcional, obrigatoriamente deveria ter uma vírgula, viu? Então, quando a gente escreve em rede social, a gente está escrevendo para o público. E, por isso, devemos também ter muito cuidado. Aí ele deveria ter dito, sexta-feira, vírgula, o bicho começa a pegar de novo. Pronto, tá ok. Né? O bicho começa a pegar de novo, não tem problema nenhum. Aí, na oração seguinte, aqui foi uma oração, um período, né? No período seguinte, ele disse, acabou as férias. Mas olha aí, se você pegar o verbo e pergunta, o que foi que acabou? Quem acabou? Quem acabou foi as férias. Férias é o sujeito, certo? Férias é o sujeito. Se você observar a palavra férias, as férias, como está com determinante as, está no plural. As férias está no plural. Então, como deveria ficar? É o verbo quem tem que se adequar ao sujeito. Então, deveria ficar acabaram, olha como deveria ser, acabaram as férias de mim para vocês, amores. Aí tudo isso aqui está comprometido, né? Acabaram as férias de mim. Deve ser, o que ele quer dizer com férias de mim? Acabaram as férias de mim. Poderiam ser as minhas férias, né? Acabaram as minhas férias, porque não tem férias de mim, tem minhas férias. Acabaram as minhas férias, certo? Para esse prato do bem, porque é uma rede social, você pode usar a linguagem informal, certo? Não tem problema, ele quer dizer para. Esse V6 aqui também não tem problema, porque ele está usando rede social, que é um ambiente digital, e o ambiente digital você pode usar, sim, essas abreviações, sem nenhum problema. E amores, ele deveria dizer amores, né? Porque do jeito que como ele escreveu aqui, não ficou nem português, nem inglês, nem francês, não ficou em língua nenhuma. Essa palavra simplesmente não existe. Ele poderia ter colocado, no mínimo, se ele não queria falar amores da forma normal, ele deveria ter colocado pelo menos o E no final ali, né? Amores, certo? Mas o E não poderia ser esquecido aí nessa oração. E tem um problema mais grave ainda. Toda vez que você estiver em rede social, é uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Se você é celebridade ou não, e estiver em rede social e quiser colocar uma gargalhada, uma risadinha, que a gente costuma marcar por esse kkk aqui, você, de preferência, coloque pelo menos mais um K, tá bom? Coloque mais um K. Por quê, professora? Por que eu não posso colocar só 3K? Porque esses 3K aqui, ele é símbolo, olha, os 3Ks juntos, ele é símbolo de uma seita racista, tá bom? De uma seita racista, que é chamado de Ku Klux Klan, que é uma seita que matava pessoas pretas nos Estados Unidos, e ainda hoje existem facções dessa seita. Ela não está extinta, ela só fica nas sombras, né? Ela vive nas sombras na internet. E todas as vezes que você usa esse kkk 3 vezes, você coloca o K 3 vezes, ele gera um algoritmo, tá bom? Gera um algoritmo que identifica como sendo da seita. Então, é como se você estivesse passando engajamento a esse movimento chamado de Ku Klux Klan, que é um movimento racista, segreguista, né? Segreguista, racista que tem nos Estados Unidos. Se vocês nunca ouviram falar, assistam, por exemplo, o filme que tem exibição na internet, né? Tem exibição lá na plataforma do Netflix. Deixa eu me lembrar se eu não lembro aqui o nome do filme. É sobre um cantor de jazz, um cantor negro, tá bom? Que ele é vítima desse Ku Klux Klan, é preso, a casa da mãe é incendiada e ele é enforcado, porque uma mulher branca se apaixonou por ele. Esqueci o nome do filme, mas está em evidência lá na plataforma da Netflix, tá bom? Então, uma dica para vocês. Se vocês querem fazer gargalhadinha, sorrir, ou você usa os emojis, rindo, ou se você quer colocar o kkk, coloque pelo menos mais de 3, tá bom?
mais de 3. Pode botar 2, pode botar 4, mas 3 é uma referência indireta a Ku Klux Klan e ele gera o algoritmo. E isso gera engajamento ao movimento racista que existe aí internacionalmente. Gostaram da dica? Sabiam disso? Então, língua portuguesa é isso aí, traz também curiosidades para vocês e a gente se preocupa muito com seu comportamento em rede social. E se vocês reverem todas as nossas aulas aqui, o tempo todo a gente dá dicas sobre esse comportamento em rede social, tá bom? Simbora. Vamos à aula. Então, bora pensar. Pensa assim junto comigo. Como vai você, vovô? Olha o texto ali. Digamos que o menino está aqui digitando, né? Você vê na imagem, só uma ilustração, tá bom? Você vê a imagem de uma criança com o celular na mão. Aí vamos fazer o de conta, que é um faz de conta, né? Que ele esteja passando uma mensagem ao avô. Aí ele passa assim: como vai você, vovô? Aqui em São Paulo está frio. Um beijo da sua neta Júlia Branca. Na verdade, é uma menina, né? No texto, é uma menina. Então, isso aí seria a mensagem que a garota manda para o avô. Como vai você, vovô? Aqui em São Paulo está frio. Um beijo da sua neta Júlia Branca. 3 orações, 3 períodos, e dá para a gente fazer uma análise, né? Vamos pensar juntos. Primeira perguntinha ali. Todas as frases acima têm sentido completo? São 3 frases, tá bom? Como vai você, vovô? Está completo, não está? Aqui em São Paulo está frio. Olha, primeiro, para ter sentido completo, as orações elas devem começar com letras maiúsculas e elas têm que finalizar com o ponto final, tá bom? Aliás, a pontuação é essencial nas orações porque ela é quem traz a intenção do discurso. Ela é quem faz a marca da oralidade, né? O tom que você adota na oralidade vai transparecer para quem está lendo através dos pontos que você utiliza. Então, às vezes, você está usando um aplicativo de comunicação que é rápido, né? Comunicação instantânea, você não quer pontuar. Mas lembrando que a pontuação é quem vai dar a intenção comunicativa. Como é que o avô vai saber que é uma pergunta se ela não usar o ponto de interrogação, não é verdade? Como vai você? Olha a vírgula bem empregada, separando o quê? O vocativo. Ela está chamando pelo avô. O avô é um vocativo. Como vai você, vovô? Vovô é vocativo. A pergunta: como vai você, vovô? Aqui em São Paulo, aí ela poderia ter usado, né, uma vírgula para separar o adjunto adverbial. Está frio. Ela poderia dizer: está frio aqui em São Paulo, tá bom? A oração na ordem direta seria: está frio aqui em São Paulo. Aí não precisava de vírgula, mas como ela colocou o adjunto adverbial antes do sujeito e do predicado, então obrigatoriamente precisaria ter uma vírgula, mas ainda assim não comprometeu a mensagem, porque a pergunta é: todas as frases acima têm sentido completo? Sentido completo, ou seja, tem sentido? Claro que tem, né? Aí no final diz: um beijo da sua neta. Aí também deveria ter uma vírgula para separar a neta Júlia Branca, que seria o nome da neta. Quem é a neta? Júlia Branca. Quem é Júlia Branca? A neta. Então tem que ter uma vírgula para separar a neta da Júlia Branca, tá bom? Mesmo que ela não usasse todas essas vírgulas, mas ela fez a adequação linguística, letras maiúsculas, sinalização, tá bom? Então, as frases têm sentido completo? Eu acho que sim, né? Sim, todas as frases têm sentido completo, porque você entende a mensagem, você sabe exatamente o que a pessoa está pretendendo. Na primeira frase, como vai você, é um cumprimento, é como você deve abrir uma comunicação com alguém. Oi, ou bom dia, né? Eu nunca passo uma mensagem, é falta de educação, viu, pessoal? Você vai passar uma mensagem para mim, você ainda nem me falou comigo hoje. Aí você quer passar uma mensagem para o Idalene. Aí você já passa assim: traga o livro que eu esqueci sobre a mesa. Você nem falou comigo hoje ainda, então você tem que começar me cumprimentando. Oi, Idalene. Oi, tia. Oi, fulano. Ou pelo menos dizendo bom dia, boa tarde, olá. Isso aí é o que manda, gente, aquilo que você chama de
de educação, né? Chama de educação. Então, se você vai falar com alguém, você já começa cumprimentando. Eu sei disso porque eu lido com grupos de pessoas, trabalho com grupos de pessoas e ouço muito, né, reclamação de pessoas que recebem mensagens nos seus celulares, no privado ou nos grupos, sem um bom dia, sem um atendimento especial. Então, se você vai falar, ter contato com alguém pela primeira vez no dia, cumprimente a pessoa, como a criança ali teve o discernimento, né, de cumprimentar o avô. Como vai você, vovô? Olha só que interessante, né? Então, sim, na primeira oração, ela cumprimentou. Na segunda, ela deu uma mensagem de como ela estava. Ela quis dizer como ela estava. Ela quis dizer assim, tipo assim, aqui eu estou com frio, né? Em vez de dizer estou com frio, ela diz aqui em São Paulo está frio. Então, é para eu entender que ela está passando frio no momento. E depois ela diz um beijo, já despedida, né? Um beijo da sua neta, Júlia Branca, já é uma despedida. Então, ela tem todas as frases, tem início, meio e fim, e tem todo sentido completo. A outra pergunta que eu faço aqui para vocês é: em qual situação comunicativa essas frases foram empregadas, né? Em que situação? O que é situação comunicativa, professora? Situação comunicativa é a nossa necessidade de se comunicar. A gente chama também de contexto, né? É o contexto. Em que contexto essas mensagens foram empregadas? Em que contexto elas foram passadas? Aí você pode dizer, o contexto é uma neta falando com o avô, não é isso? É a neta fazendo contato com o avô. Então, a situação é o contexto, né? O contexto é a mensagem que a menina escreveu para o avô, pois é isso. Então, a situação comunicativa é a mensagem que a menina escreveu para o avô. Então, você já entendeu que o tipo de texto é uma mensagem e que foi a menina quem escreveu para o avô. Você já identificou o emissor, identificou o receptor e dá para identificar qual foi o canal que ela utilizou. Ela utilizou um aplicativo de comunicação, né? Ela usou um aplicativo de comunicação. Então, nessa situação comunicativa, ela usou como contexto, né, a mensagem que ela fez para o avô. E, por fim, eu pergunto, o que diferencia a última frase, um beijo da sua neta, Júlia Branca? Qual a diferença que tem entre essa última frase com as outras? Com a frase, como vai você, vovô? Aqui em São Paulo está frio. E na última, um beijo da sua neta, Júlia Branca. Qual a diferença que tem? Eu estou falando de diferença estrutural, tá bom? Estrutura linguística. Seguinte, observa que na primeira frase, ela diz, como vai você, vovô? Ou seja, ela emprega uma frase verbal que também é chamada de oração. Toda vez que você usa um verbo, você tem uma oração. Como ela usou o verbo ir, né? O verbo ir, como vai você, que ela queria dizer como está você. A gente troca muito o verbo estar pelo verbo ir, nesse caso, que na verdade é como está você e não como vai você. Tem a música do Roberto Carlos, né? Como vai você? Eu preciso saber. Na verdade, não é como vai, é como está, né? A gente quer saber como a pessoa está. E pergunta, acaba trocando está pelo vai, mas tudo bem. Observa que na segunda frase, também, aqui em São Paulo está frio. Ela também usou verbo. Toda vez que você usa verbo, você cria uma oração, não é isso? Também chamado de frase verbal ou oração. Oração ou frase verbal. E já na terceira frase, que é a pergunta, o que diferencia a última frase das anteriores, nessa frase, um beijo da sua neta Júlia Branca, é uma frase nominal. Nós temos aqui uma frase nominal. E o que é a frase nominal? É aquela que você não usa verbos. Ela usou um artigo, um substantivo, uma preposição, usou um pronome, usou o neto, a neta, outro substantivo e outro substantivo próprio, tá bom? Então, ela usou 3 substantivos, um artigo, um pronome e uma preposição, mas não tem verbo. E quando você estrutura uma frase sem preposição ou sem uso de verbo, você chama de frase verbal, você chama de oração. E hoje nós não vamos estudar, né, o sujeito. Então, sujeito só aparece em orações. Se eu tiver uma frase nominal, não tem sujeito. Frase nominal, eu não posso chamar de sujeito e predicado. Só tem verbo, só tem predicado se tiver verbo.
Então, sem verbo não tem oração. Sem oração não tem essa estrutura. E como é que a gente analisa isso daí, professora? É apenas uma frase nominal, tá bom? É chamada de frase nominal e você não pode fazer um estudo sintático. Tu não pode dizer que sujeito, predicado numa frase que não tem verbo. Então, para você fazer uma análise sintática, é preciso que a frase apresente verbo. Então, o que diferencia a última frase das anteriores é a ausência do verbo. E se não tem verbo, é frase nominal. E se é frase nominal, ela não pode ser estudada nesse sentido da sintaxe. Você não pode fazer análise sintática de frases nominais, tá bom? Sigamos. No texto diz assim: como vai você, vovô? Aqui em São Paulo está frio. Identifique o verbo presente em cada uma das frases, né? Nós identificamos. Tem o verbo ir, aqui, tem o verbo ir, utilizado no sentido de estar, né? Como está você, mas a gente usa o vai, como vai você. E aqui tem o verbo estar, certo? O verbo estar. Vou colocar ele no infinitivo, que é o verbo estar. Então, nós temos aqui, né, o verbo como vai, vovô, né, e o verbo estar. São dois verbos que aparecem aí nessas duas orações. Então, quantas orações há no texto? Não tem dois verbos? Se tem dois verbos, então tem duas orações. Lembrando, cada verbo representa uma oração. Cada verbo representa uma oração. Se você escreve assim: saí, dancei, brinquei, voltei. Olha, tem sentido completo. Saí, dancei, brinquei, voltei. Você tem 1, 2, 3, 4 verbos. Se tem 4 verbos, são 4 orações. Nunca esqueça. Cada verbo representa uma oração. Isso aqui é o princípio para a gente entender a análise sintática, tá bom? Você identificar os verbos da oração é o primeiro passo. A gente não faz estudo nenhum de sujeito e predicado se não reconhecermos os verbos da oração. Por isso que eu venho falando várias aulas para vocês aqui sobre estudo dos verbos, né? Já fizemos várias aulas sobre estudos dos verbos, exatamente para que a gente chegue nesse ponto e você saiba identificar o verbo, e quando identifica o verbo, você identifica a oração, e aí você já pode passar para a análise sintática. E eu tinha arriscado. Lembre-se, aquilo que eu falei para vocês, lembrem-se, o número de verbo corresponde ao número de orações em um período. Então, eu vou apagar o que eu tinha anotado, porque é a mesma mensagem, tá bom? Para ficar mais evidente aí, depois que vocês forem estudar sozinhos. Aí vocês se lembram disso aqui, ó, um lembrete de sintaxe, tá? A gente não faz análise sintática em oração sem verbo. Tem que ter um verbo para poder fazer análise sintática. Então, o número de verbos corresponde ao número de orações em cada período. Ou seja, se nesse período que começou, que é um período, começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final, certo? Então, dentro dessa estrutura, entre a letra maiúscula e o ponto que finaliza o período, você achou somente um verbo. Então, você chama isso de período simples. Período simples, porque só tem um verbo. Entre a letra maiúscula e o ponto final, você, de novo, encontrou somente um verbo. Se só tem um verbo dentro do período, você também chama de período simples, tá bom? Cada verbo corresponde a uma oração. Se ela tivesse usado outro verbo, como vai você, vovô? O senhor está bem? Na mesma estrutura, né? O senhor está bem? Ela teria utilizado o vai e o estar. Aí já seria um período composto, tá bom? Então, cada verbo representa uma oração e o número de verbos aí vai determinar se o período é simples ou se o período é composto. Vamos relembrar agora sobre frase, oração e período. Sempre que a gente entra no contexto da sintaxe, a gente mexe aqui nesse assunto de frase, oração e período. Primeiro vamos falar de frase. A gente chama de frase
todo enunciado que apresenta sentido completo, com ou sem verbo. Qualquer estrutura que tem um sentido completo, com ou sem verbo, a gente chama de frase. Então, se eu digo um beijo da sua neta Júlia, não tem verbo, né? Não tem verbo, mas é uma frase. Se eu digo aqui em São Paulo está frio, tem verbo, mas também é frase. Aí eu chamo frase nominal quando não tem verbo, e quando tem verbo a gente chama de frase verbal ou oração, tá bom? Frase verbal é a mesma oração. Aí a gente já passa para entender a oração e o período, aquilo que eu estava explicando no slide anterior. Oração é organizada por um único verbo ou por uma locução verbal. Pode ter um verbo ou uma locução verbal. Toda vez que aparece verbo ou locução verbal, você tem uma oração. Então, dentro de uma estrutura de um período, quer dizer, entre uma letra maiúscula e um ponto final, quantos verbos aparecerem é a quantidade de orações que tem dentro daquela estrutura. Essa estrutura você chama de período, tá bom? O período é todo enunciado com sentido completo e pode ser formado por uma ou mais orações, podendo ser simples ou composto. Aí você se lembra, como é que eu escrevo um período? Eu inicio com letra maiúscula e eu termino com ponto final. Eu chamo ponto final, mas não é necessariamente o ponto final. Mas existem os sinais de pontuação que encerram períodos. Só são 4, né? Os sinais de pontuação que se usa em final de período é o próprio ponto final, tá bom? Você usa o ponto final. Você pode usar um ponto de interrogação, ponto final, interrogação. Pode usar a exclamação e pode usar as reticências, tá? São esses 4 sinais de pontuação que aparecem para a gente finalizar período. Professora, eu não posso terminar um período com 2 pontos? Não, não pode. Ponto e vírgula também não pode. Eu posso terminar um período usando uma vírgula? Claro que não. A vírgula, ela separa orações. Ela não finaliza período. Professora, e se eu não botar nenhum ponto no final? Pior ainda, você não fez nem frase, nem oração e nem período. Eu chamo muito atenção quando vocês estão escrevendo redação, certo? Porque alguns períodos, alguns enunciados que vocês constroem, fica sem sinalização. E lembrando, como você não está se comunicando oralmente, a pessoa que vai ler você não sabe o tom da voz que você quis empregar. Então, para você dizer para o outro que vai ler o seu texto qual foi o tom da sua voz, em que sentido você quis falar aquilo, é importante que você use os sinais de pontuação, certo? O ponto final é uma declaração, a interrogação é uma pergunta, a exclamação é quando você mostra algum tipo de reação, e as reticências é quando você tem uma fala interrompida ou quando você deixa uma sugestão. Você deixa que o seu interlocutor complete o sentido daquilo que você queria dizer, quando você não quer concluir. Aí você deixa aquele azinho de... Igual esse que eu fiz, né? Você deixa aquele azinho de... Esse de segue. Se eu for escrever, tá bom? Olha, eu gosto muito de reticência, que eu não quis concluir. Eu deixo que o outro coloque a palavra que quiser ali naquele lugar. Você entendeu? Aí você chama de sugestão. As reticências indicam ou a interrupção de uma fala ou uma sugestão. Ok? Entendido? Então, a gente pode passar para a nossa próxima pauta. Então, chegamos aos termos da oração, já que a gente entendeu que oração tem que ser completa, né? Tem que ser completa, assim, tem que ter sentido completo. A oração é o enunciado com sentido completo. E a oração, ela tem que ter verbo, não existe oração sem verbo, já entendemos isso. Ela fica estruturada dentro de um período. Toda oração se estrutura dentro de períodos, não esqueçam. O período pode ser simples ou pode ser composto, mas todo período tem que iniciar com letra maiúscula e terminar com um sinal de pontuação, que só são 4. O ponto final, para declarar, a interrogação, para perguntar, a exclamação, para surpreender, ou as reticências, para deixar em aberto aquilo que você estava falando, mas tem que ter um desses tipos de sinais. Senão, você não constrói um período, não esqueçam.
Não vão para a redação, não vão fazer redação, deixando aí as orações em aberto, iniciando com letra minúscula, não colocando final. Gente, isso é um crime à língua portuguesa, tá bom? Porque isso aí mostra exatamente o início e o fim de um período. A gente não fala o tempo todo sem vírgula, sem ponto, sem nada. A gente faz pausas. A gente acentua. Então, a gente tem que mostrar esse tom da voz, ele é mostrado exatamente por esses símbolos que a gente utiliza na comunicação escrita. Então, os termos da oração, a gente pode dizer que existem 3 tipos de termo da oração. 3? São os termos essenciais, os integrantes e os acessórios, né? Então, as orações são separadas em termos essenciais, integrantes e acessórios. Então, eu posso dizer para vocês que sujeito e predicado são termos essenciais da oração, tá? Já digo bem aqui no final, sujeito e predicado são termos essenciais da oração. O que é que você considera como essencial? Quando você diz assim, isso aqui é essencial. A palavra essencial quer dizer o quê? Aquilo que não pode faltar. Não é isso? É prioridade. Essencial é prioridade. Tem que ter. Não pode faltar. Então, é essencial a sua presença. Quer dizer que se você não for, a festa não terá o mesmo sentido. Então, os termos essenciais são somente o sujeito e predicado. E eles são essenciais porque eles precisam se apresentar na oração para que haja uma oração. A oração é construída a partir desses 2 elementos, a partir do sujeito e do predicado. Toda oração é composta basicamente por 2 elementos. Sujeito, aí você isola o sujeito, tá bom? Quando você está estudando já na sintaxe avançada, você pega o sujeito e tudo o que sobra do sujeito você chama de predicado. É assim que é uma oração. Depois que você identifica o sujeito, tudo que sobra dele é o predicado. Mas o que é o sujeito, né? O sujeito ele é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou um estado. Então, é aquele termo da oração a quem o enunciado se refere. Se você diz, Mônica brigou com Cebolinha, Mônica brigou com Cebolinha, aí apareceram 2 nomes, Mônica e Cebolinha. Então, para saber qual deles é o sujeito, você tem que investigar o verbo, brigou. Quem foi que brigou com Cebolinha? A Mônica. Então, foi a Mônica que realizou a ação de brigar, né? Olha, o sujeito pode realizar uma ação, ele pode sofrer uma ação, não é isso? Quando eu digo a Mônica brigou com Cebolinha, a Mônica realizou a ação de brigar. Foi ela quem brigou. Agora, se eu digo o gato foi atropelado pelo carro, quem atropelou o gato? O carro. Então, agora, o gato, ele não fez a ação, ele sofreu, porque o verbo ficou na voz passiva. Quando o sujeito realiza a ação, quer dizer que tem verbo na voz ativa. Quando o sujeito realiza a ação, é porque o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito sofre a ação, é porque o verbo está na voz passiva. É isso. Verbo na voz ativa quer dizer que o sujeito fez a ação, praticou a ação. Verbo na voz passiva quer dizer que o sujeito sofreu a ação. A casa foi pintada, né? A casa foi pintada. A gente diz muito isso. Então, a casa, ela não pintou, ela foi pintada, ela sofreu a ação de ser pintada. Aí você chama isso de sujeito paciente, né? Tem o sujeito normal, e quando o verbo está na voz passiva, a gente chama de sujeito paciente. Na voz passiva, ele é chamado de sujeito paciente. Na voz ativa é sujeito. Na voz passiva, sujeito paciente. Em que isso implica? Implica em mostrar, né? Em mostrar que o sujeito da oração, ele não praticou a ação, ele sofreu a ação. A casa foi demolida.
Olha aí o verbo foi demolida. A voz ativa, ela é sempre feita assim, com o verbo, com uma locução verbal, tá bom? A voz ativa, ela é feita em locução verbal. A casa foi demolida. Então, quem foi demolida? A casa. Então, a casa, ao invés de praticar a ação de demolir, ela sofreu essa ação. Ela quem sofreu a ação. Então, ela é um sujeito paciente. Nessa estrutura de frase, ela se torna sujeito, a casa foi demolida, tá bom? Pelos construtores, para até dizer isso, a casa foi demolida pelos proprietários. Pronto. Então, quem foi demolida? A casa. Ela é sujeito paciente. Quem demoliu a casa? Quem foi que demoliu? Por quem foi? Pelos proprietários. Pelos proprietários é o agente da passiva. É ele quem faz a ação no verbo da voz passiva. É muito bom a gente ter esse discernimento, tá bom? Para não confundir. Aqui na voz passiva foi quem derrubou a casa, foi o proprietário, então ele fez a ação, ele é o sujeito. Não. Quando está na voz passiva, o sujeito é quem sofre a ação e não quem pratica. O predicado é a parte da oração que declara algo sobre o sujeito. Eu costumo dizer que o predicado é tudo que sobra, depois que você identificou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Mas, professora, como é que a gente identifica o sujeito? Quando você identifica o verbo. O predicado, vamos lá. Na verdade, o predicado é o verbo da oração, tá bom? Achou o verbo, você já achou o predicado. Então, o predicado é o verbo. Se você achar o verbo, você já encontrou o predicado. E é necessário primeiro encontrar o verbo antes de encontrar o sujeito. Eu me lembro que quando eu estudava o ensino fundamental, meu 6º, 7º ano, a professora escrevia no quadro, né? Ela fazia uma oração bem daquela difícil. Ela colocava assim, o capim, lembro demais dessa frase aqui, o capim comem as cabras. Aí a gente ficava, menino de 6º ano, né? Colocar uma frase nessa estrutura, e a gente está lá no 6º ano, ainda é menino velho, de 9 anos. Eu tinha 9 anos no 6º ano. Vocês tinham que idade quando estavam no 6º ano? Eu tinha 9 anos de idade. Aliás, eu ia fazer 9 anos de idade em setembro, né? Então, eu estudei todo o meu 6º ano, dentro ainda dos 8 anos de idade. Olha só, eu estava avançada, né? Avançadinha. Eu fiz todo o 6º ano com 8 anos de idade. Aí, em setembro, é que eu completei os 9. Foi o ano que eu perdi meu pai, eu lembro. Então, aí a professora colocava o capim come as cabras. Aí perguntava na lata assim, quem é o sujeito? E a gente acostumado ao sujeito vir no início da oração, a gente dizia o capim. Não é assim, tá bom? A pergunta certa é quem é o verbo. Antes de você achar sujeito, você tem que saber identificar o verbo. O capim comem as cabras. Quem é o verbo? Comem. Pronto. Quem é o verbo? Comem. Agora pergunte para o verbo. Quem é que... O verbo está no plural, observa. Comem. Quem é que comem? O verbo não está no plural? Amores, o sujeito, o predicado, ele tem que concordar com o sujeito. Tá bom? Então, se o verbo está no plural, é lógico que o sujeito também tem que estar no plural. O capim está no plural? Não. As cabras está no plural? Está. Então, quem é que come capim? As cabras. As cabras comem o capim. Então, na verdade, as cabras é que é o sujeito, as cabras é o sujeito, e tudo que ficou de fora do sujeito a gente chama de predicado. Só que foi escrito aí numa ordem inversa, né? Quando sai da ordem direta, aí bagunça um pouco a nossa cabeça. Então, a gente não pergunta primeiro quem é o sujeito. Não, você primeiro identifica o verbo. Depois de identificar o verbo, você pergunta quem é que come? Quem é que come? Será que o capim pode comer cabra? Não, né? Pela lógica, capim não come cabra, mas cabra come capim. Então, quem é que comem capim? As cabras. As cabras comem o capim.
Essa seria a ordem direta e é colocado desse jeito só para bagunçar a nossa cabecinha, tá bom? Mas isso acontece muito. Se você vai fazer provas externas, ou provas internas, ou concurso, tal, você vai encontrar esse nível de dificuldade. Leitura de um poema. Pode me prender no quarto. Eu ensaio pela janela. Aliás, eu saio, né? Estou falando em ensaio já, quero ensaiar. Pode me prender no quarto. Eu saio pela janela. Podem trancar a janela. Eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone. Eu pulo dentro de um livro. O nome do poema é Castigo. São os castigos que os pais costumam aplicar aos filhos, né? Você está proibido de sair do quarto. Beleza. Então, se você me prender no quarto, eu saio pela janela. Não tem só a porta, eu já fugi pela janela. Minha mãe disse que eu não ia fazer, que não era para eu ir dançar quadrilha, e eu queria dançar minha quadrilha, e a mãe botou no quarto e eu pulei a janela. Podem trancar a janela. Agora aí, se trancar a janela, né? Aí eu fujo pelo telefone, pego o telefone, ligo para as pessoas, fico em contato, vejo a internet, assisto TV pelo telefone. Hoje a gente faz muita coisa pelo telefone, né? É uma forma de fugir também. Podem cortar o telefone. Você também está sem telefone. Eita, levou o celular. O que é que eu faço da vida? Aí eu pulo, eu mergulho dentro de um livro. E pense que viagem louca e divertida que é o livro. É o seguinte, esse poema vai já voltar para a gente fazer uma análise sintática dele, tá bom? Então, é só um minutinho de intervalo, já a gente volta.